gente! Oi, ouvinte Trianon, um abraço a todos vocês. Estamos começando aqui mais um Melhor para a Melhor Idade, que você, meu amigo e minha amiga, sabem. O único programa no rádio diário de segunda a sexta-feira, direcionado para a terceira idade, para a melhor idade, para aqueles que fazem parte do seu dia a dia, aqueles que gravitam ao seu redor, quem já pulou para a quarta idade, carimbada, oficializada, graças aos avanços da medicina, da ciência, vida cada vez mais longeva. Quem está fazendo cursinho, vestibular, Enem para a terceira idade, está com uns 40, vai se aproximando dos 60 anos, né? Esse é o público-alvo do nosso programa, que é o que mais cresce em São Paulo, no Brasil, no mundo. Aqui no Brasil, esse público-alvo nosso é o quarto consumidor do país, apesar da merreca que recebe todo mundo da aposentadoria, esse é o quarto consumidor do país. E, como consumidor, é o mais fiel cumpridor das obrigações assumidas. Coisas dos tempos de antigamente, né? Fio de barba, fio de bigode, valendo muito mais que assinatura em qualquer papel. Também outro detalhe importante para ressaltar a importância desse público que nós atingimos aqui no nosso programa. Os municípios menores de norte a sul do Brasil são responsáveis por 55% a 60% da renda desses municípios menores. Isso quer dizer que se vive da renda do idoso e do aposentado. E se a gente acrescentar, infelizmente está melhorando, né? Está diminuindo o número de desempregados, mas ainda são os 11 milhões de desempregados aqui no país. Geralmente esse pessoal volta e vai pedir socorro onde? Na casa do vovô, da vovó, do papai, da mamãe. Então veja a importância que nós temos aqui. Estamos aqui no AM 740 da Trianon. Nossa programação é retransmitida 24 horas por dia pela Rádio Universal de Santos AM 810. Estamos no Facebook, aqui com vocês. É só você entrar no Melhor para a Melhor Idade, no Facebook, está conosco, nas redes sociais também o Melhor para a Melhor Idade. Produção do programa, como sempre, é do José Isaías, Gerson Jesus na mesa de som, Serginho de Souza, chefe técnico da equipe da Trianon. E nós vamos hoje abordar um tema muito importante. Problema de audição. Problema de audição. Estamos aqui com a doutora e fonoaudióloga, a Maria do Carmo Branco, que está aqui conosco, ela é gerente de produtos do grupo Microsom, o Vicenzo, que é do departamento de marketing. Vocês vão saber como a coisa está evoluindo e nessa área de produtos e de aparelhos auditivos, esse aqui é um ovo de Colombo que ela vai contar para a gente já. Quer dizer, não é apenas para ouvir. Teve uma queda, já acusa para alguém que está catalogado lá, está inscrito, está credenciado a receber um aviso. Opa, aconteceu alguma coisa aqui. Maria do Carmo, um abraço, prazer em tê-lo aqui no programa. Obrigado, Vicenzo, também. Vocês viram que ele é descendente chinês. E deve ser palmeirense também, né? Ou aí complicou? Não, que isso, sou santista. Ah, então tá bom. Doutora, um abraço, tudo bem? Você está bom? Bom dia a todos os ouvintes. Um prazer estar aqui falando de um assunto que eu gosto tanto, que é a melhor idade. Sempre escolhi a fonoaudiologia visando esse público. Então, eu estou muito feliz de estar aqui contribuindo para o seu programa. Inspirada por um vovô, por uma vovó? Inspirada por avós. Hoje, os avós viraram meus pais, né? Meus pais já atingiram a terceira idade e hoje eu sou mãe. Então, como o senhor disse, o meu caminho também é esse, se Deus quiser. Então, é isso aí. É um público que sempre me chamou a atenção e eu escolhi a fonoaudiologia por isso mesmo. Tá legal. E você está multado em 60% já, que me chamou de senhor, né? Pronto, recebi uma multa. É você. Então, pronto. Então, você. Assim eu esqueço que eu já estou na quarta idade, tá bom? No Melhor para a Melhor Idade, o doutor explica. E quem explica está conosco aqui é Maria do Carmo Branco, fonoaudióloga, que ela é da Microsom. Então, tomem nota já, porque eu tenho certeza que vocês, e depois nós vamos repetir também, porque eu sei que essa canetinha que está do lado do telefone não funciona nunca, né? Está sempre com problema. Então, ela disponibiliza para vocês até o celular, que é 98635-9974. 98635-9974. A divisão de aparelhos auditivos da Microsom, o telefone é 2789-2400. 2789-2400. Grupo Microsom. O site da Microsom é www.microsom.com.br
Microsom é tudo junto, mas som é com S só, tá ok? É da palavra som. E o 0800 11 6491. 0800 11 6491. No Facebook você vai encontrar Microsom com @Microsom e no Instagram, Grupo Microsom. Nós vamos repetir daqui a pouquinho, porque eu tenho certeza que vocês vão se interessar bastante por isso. Maria do Carmo Branco, fonoaudióloga. Que novidade é essa no aparelho que vocês distribuem? Vocês são distribuidores, Isso, né, de aparelhos, não Isso. apenas para audição, mas vocês têm outros tipos também de... Isso. Já nós vamos falar sobre tudo isso. Mas qual é a novidade? Qual é o plus que vocês acrescentaram aí na... Eu estou bem feliz de estar participando desse momento. Eu trabalho há 20 anos nessa área e eu tenho esperado por grandes novidades. É uma área muito dinâmica porque envolve Sim. tecnologia, mas recentemente a gente percebe um grande interesse da classe médica de uma forma geral em estudar a audição, porque a gente começa a entender que a audição tem a ver com a saúde de uma forma geral e não só com se comunicar bem. E isso impulsionou a indústria, o mercado a desenvolver novas tecnologias. A AudioSync, que é a marca distribuída pelo Grupo Microsom, está pela primeira vez colocando no mercado um produto que vai ser além de um aparelho auditivo. Ele se propõe a ser um auxiliar de saúde. Então, assim como o celular, que começou como sendo um dispositivo para a gente fazer telefonema, hoje a gente faz um monte de coisas com o celular, porque o celular virou um dispositivo multifuncional. Então, o aparelho auditivo está seguindo esse caminho. E o aparelho auditivo via aí da AudioSync é o primeiro que se propõe a ser um auxiliar de saúde. Então, ele é um aparelho auditivo, mas ele tem outras funções para estimular e motivar que o indivíduo seja saudável. E quais são essas múltiplas atividades do aparelho da Microsom? A primeira grande novidade que eu vou mencionar é que o aparelho auditivo, agora, o VI, ele tem esse AI é de inteligência artificial, para começar. Então, a gente está começando a ter uma fase de uma inteligência artificial aplicada a esses dispositivos. Mas o que é interessante na prática? Tem um sensor que está dentro do aparelho auditivo. Isso é novidade, não tínhamos isso antes. Esse sensor é um sensor que detecta a queda do usuário, porque ele é um sensor de movimento, de inércia. Então, o que ele faz? Ele fica rastreando várias vezes por segundo, ele sabe, porque ele tem inteligência para reconhecer o padrão de movimentação de um indivíduo adulto. Então, ele sabe quando o indivíduo tropeça, quando o indivíduo está andando rápido, quando o indivíduo está andando devagar, mas ele sabe quando a pessoa cai. E isso é muito importante. Nossa Senhora. Existem dados que falam que a cada 11 segundos, isso é um estudo americano, que a cada 11 segundos um indivíduo idoso entra numa emergência médica em decorrência de alguma coisa com relação à queda. Então, eu acho que só de falar disso a gente já lembra de várias pessoas familiares que sofreram queda. Então, a queda, na terceira idade principalmente, é um fator importante e a gente não pode fechar os olhos para isso. Então, esse sensor dentro do aparelho permite que o aparelho auditivo é um dispositivo que a pessoa tem que usar o dia inteiro. Acordou, coloca, vai dormir, tira para tomar banho. Mas ela fica o dia inteiro, a gente não desliga a orelha, né? Claro. Então, a audição a gente não desliga. Então, o aparelho auditivo ele tem que usar o dia inteiro. Já que a pessoa vai usar o dia inteiro, por que não colocar funções extras que podem auxiliar o paciente a viver melhor? Uma delas é essa. Então, o sensor detecta se o paciente ou se o usuário cai. Se ele caiu, o aparelho auditivo vai mandar uma mensagem para 3 contatos cadastrados no aplicativo do aparelho auditivo. Que legal. E esses contatos recebem uma mensagem, nessa mensagem já está um alerta de queda, e além disso, a pessoa que recebe, essas 3 pessoas que recebem essa mensagem, conseguem ver aonde a pessoa está. A localização. A localização e o tempo que Poxa. demora para chegar até aquela pessoa. Então, quer dizer, isso pode significar até Que bacana. salvar uma vida. Ah, com certeza. Né? Com Então, e é num dispositivo só, não precisa ter o colar, a pulseira e o aparelho auditivo. Agora a gente está falando de um dispositivo que também tem essa função. Essa é uma das funções que tornam esse aparelho um dispositivo, como eu disse, com múltiplas funções. Mas ele também rastreia o movimento da pessoa. A gente também tem um monte de estudos recentes falando sobre a importância de se movimentar
da atividade física. Vocês que vêm do esporte sabem do que eu estou falando. Então, a atividade física, se movimentar, é importante. A gente sabe hoje que grande parte dos indivíduos acima dos 60 anos passam 80% do seu tempo sentados numa poltrona. E isso não é bom. Então, quando esse aparelho se propõe a rastrear os movimentos da pessoa, ele gera como se fosse uma pontuação para a pessoa que usa o aparelho conseguir enxergar se naquele dia ele se movimentou bastante, ele se movimentou pouco, para ele se motivar e se automonitorar, o que é mais importante. E aí ele sabe se naquele dia ele estava mais movimentando ou não, e perseguir essa questão da saúde também física. Quer dizer, isso pode ser usado inclusive por filhos que podem detectar como é que o pai está, como é que a mãe está, professores personal trainers, essa coisa toda. Pô, que coisa maravilhosa. O médico, o fisioterapeuta, inclusive o aparelho ele guarda quantas vezes a pessoa caiu. E muitas vezes, dependendo da patologia da doença, a gente tem até um diagnóstico diferencial usando a informação da frequência de quedas, né? Então, todas essas informações, não só em relação à queda, mas em relação ao movimento da pessoa, são importantes para ele, às vezes importante para a família, importante para o médico, para o fisioterapeuta, para o geriatra, e ele pode mostrar essas informações para quem ele quiser, diariamente, e fica um histórico lá também. Esse histórico pode ser olhado toda vez que ele quiser. Perfeito. Estamos conversando aqui com a fonoaudióloga, que é do grupo Microsom, na área auditiva, o trabalho dela. E essa do aparelho auditivo da Microsom aqui é sensacional. Porque eu estava lendo no release de vocês aqui, acho que foi o Orleans que mandou isso aí, né, da assessoria de imprensa. Tá, obrigado pela gentileza. Traduz também? Traduz também, quer dizer, você tem um texto em inglês, quantas línguas? São 27 línguas disponíveis. Que maravilha. E quando a pessoa está usando o aparelho, ela pode ativar no aplicativo, que é compatível com o aparelho auditivo que está no celular dela, ela ativa um microfonezinho, que esse microfone vai detectar o que está sendo falado. Essa fala vai passar pelo tradutor e o tradutor vai apresentar o som na orelha do paciente e também na tela do aplicativo, na tela do celular. Então ele pode tanto ler como ouvir o que está sendo dito na língua que ele escolheu. São 27 línguas disponíveis. Isso depende de conexão com a internet, então, dependendo do lugar, é importante a gente mencionar que tem que ser um lugar silencioso para que funcione melhor ou com o mínimo de ruído possível, mas funciona super bem. Eu até estou aqui com o meu e eu vou mostrar depois para vocês ali em off, eu mostro como é que funciona. Você não está como uso necessário, né? Apenas para demonstrar, porque nem se percebe, né, que ela está. Para quem não está vendo a gente no Facebook, mas também não acho que não dá para ver. Mas olha, não se percebe nada, olha. Está lá atrás, olha. É super discreto, eu acho que não dá nem para o pessoal do Facebook ver. Mas enfim, eu tô com 2 aparelhos aqui. Eu não tenho perda auditiva ainda. Eu já contei para vocês que é possível que venha a ter no futuro, dado o histórico da minha família. Mas eu uso ele com um sonzinho bem baixinho nos dias que eu vou fazer alguma visita, fazer alguma demonstração. Ele não me incomoda, porque é claro, eu sei ajustar ele de maneira que ele não vai me causar nenhuma lesão, mas eu consigo demonstrar isso para as pessoas que eu quero. Mas ele é tão legal que eu confesso que às vezes dá vontade de ficar com ele, porque eu escuto a ligação. Quando alguém me liga, eu atendo o telefone e eu estou escutando o som na minha orelha. Quando eu vou ouvir um áudio de mensagem de texto que me passam pelo telefone, eu escuto na minha orelha. Então eu confesso que tem momentos que eu não quero tirar ele também, porque ele é super conveniente para a nossa vida agitada. O Isaías tem uma pergunta e eu já vou chamar a sua atenção, que vocês vão ficar também de boca aberta, né? Isaías. Bom dia, Lucas. Bom dia, doutora. O Vicenzo. Bom, o problema é o seguinte. A senhora falou a respeito do que as pessoas, 2 ou 3 pessoas, podem ficar também atenta à queda, mesmo estando longe. Essas pessoas ficam com o quê? É uma pulseira? É também um aparelho que vai no ouvido? Como é que funciona? Da pessoa que faz parte da família dessa pessoa que contatos. tem problema. É o contato. Como é que ela recebe a mensagem? Como é que ela vai receber? Basta ter um celular. Pelo celular. E a mensagem que chega é uma mensagem de SMS, então, teoricamente, não depende nem da internet. Agora, na hora que ela entra nessa mensagem, ela tem a possibilidade de ver onde a pessoa está, que caiu, e
também o tempo que demora para ela chegar até lá. Aí, para ter essas informações do tempo, por exemplo, que chega até lá, daí ela depende de uma conexão. Mas ela recebe pelo celular, é uma mensagem. Agora, eu não mencionei uma coisa super importante também. Se a pessoa não caiu e ela está precisando de ajuda por algum motivo, o profissional fonoaudiólogo que atendeu essa pessoa, ela pode configurar o botão, tem um botãozinho aqui no aparelho, para ser um pedido de ajuda. Então, ele aperta... E aí o aparelho, o celular, imediatamente vai mandar uma mensagem de, que o meu está mandando uma mensagem para os meus 3 contatos. Então, ele também pode solicitar ajuda sem que tenha caído. É isso que eu quero dizer. Agora, por exemplo, se a pessoa tirou, deixou cair, Deixa eu cancelar. aí a pessoa que está lá do outro lado vai pensar que ela caiu ou não? Vamos supor, por qualquer não. parou, caiu, É. foi colocar um boné, foi colocar sei lá, alguma coisa Sim. no ouvido, Sim. pentear o cabelo. É uma boa pergunta. Né? O sensor, como eu disse, ele tem inteligência artificial. Então, quando a gente adapta o aparelho, por isso que a gente precisa do profissional para fazer isso, a gente dá informações para o aparelho auditivo. A gente dá informações como idade, peso, altura, não precisa divulgar, mas lá o aparelhinho precisa saber disso. Peso, altura, idade, gênero. Essas informações ajudam a inteligência artificial do aparelho a melhorar ainda mais. Então, o sensor ele é preparado para não acionar para qualquer coisa. Certo. Ele foi exaustivamente testado. Então, ele tem um grau de precisão muito grande. Agora, se o cara não caiu e acionou o sensor de queda, ele cancela a mensagem, como eu mesma acabei na demonstração, acabei de fazer aqui. Então, você cancela a mensagem. E ele te pergunta por que cancelou. Mas são perguntas simples, rápidas, numa letra grande. O que você responde? Não caí ou caí. E aí você responde e ele está aprendendo. Derrubei o... Então, é a máquina aprendendo, é o tal do machine learning. Ele está aprendendo sobre o indivíduo. Ou seja, em resumo, o sensor tende a melhorar o seu desempenho conforme o paciente vai usando. Legal. Outra coisa que eu tenho certeza que o ouvinte nessa altura já está pensando. Por exemplo, eu andando pelo mundo, até nós estávamos tomando um cafezinho lá, o Isaías a mesma coisa, também bastante viajado por causa da atividade nossa na área esportiva, de jornalismo. Eu já vi em várias feiras, aqui no Brasil, fora vi uma coisa na África parecida, outra no setor na França que estavam também africanos por lá. O cara mete uma lona no chão, tem lá óculos, aparelho auditivo, eu confesso que eu não vi, mas eu imagino que também já esteja acontecendo isso. Dentadura, até dentadura para o cara provar e usar, negócio assim impressionante. Esse tipo de aparelho, por exemplo, a recomendação sempre é que você procure um otorrino, é verdade? Isso, correto. Médico de ouvido, de audição, e depois ele vai fazer a indicação para você. Porque deve ter graus de surdez. Exatamente. Exato. Então dá uma orientação como é que deve agir alguém. Não Isso é dizer vai super- para um lugar qualquer, ficar provando, falar, agora estou ouvindo legal, é esse aqui Isso mesmo. é super, super importante mencionar e fico até contente de você ter feito essa pergunta. O otorrino é o responsável, é o médico profissional responsável por fazer o diagnóstico. Então, sentiu alguma dificuldade auditiva, procura um otorrino. Hoje existem dados que são alarmantes. As pessoas às vezes demoram até 8 anos para procurar ajuda profissional. Sendo que, na verdade, a tecnologia está aí para isso. A gente tem soluções muito atuais para ajudar a pessoa, que são até invisíveis. A gente tem um aparelho que chama invisível, inclusive, porque não dá para ver, né? Mas, enfim, o otorrino é a primeira pessoa que a gente tem que procurar quando a gente sente uma dificuldade auditiva. E essa dificuldade pode ser até não entendi direito o que as pessoas estão falando, comecei a perceber que quando eu vou numa festinha eu me confundo, comecei a não querer falar mais no telefone. São sinais de que pode haver uma perda auditiva aí. O otorrino é o profissional que vai investigar essa perda de audição, se existe ou não, e se existe, qual é a causa. Uma vez detectada a perda auditiva, e sendo ela irreversível, ou seja, não tem medicamento, não tem cirurgia, o otorrino vai encaminhar possivelmente para a reabilitação com aparelho auditivo, com prótese auditiva. E aí, o fonoaudiólogo costuma ser o profissional que vai fazer a adaptação desse aparelho. E não é uma coisa tão simples, porque a gente está falando de som, a gente está falando de audição, a gente não ouve só com a orelha, a gente ouve com a orelha e com o cérebro. Então, quando a gente tem que lapidar o som para entrar na orelha do paciente, é uma questão muito delicada. Então, o profissional, quando ele recebe um paciente para fazer adaptação de aparelho, não é num dia só que a gente faz, eu não sei se vocês conhecem alguém que já fez isso, mas ele vai 1, 2, 3, 4 vezes, tem retornos, porque a gente vai lapidando o som
para que aquele paciente consiga aproveitar ao máximo. E aproveitar ao máximo são o que é? Ouvir cada vez mais a fala, continuar alimentando esse cérebro, porque não é só para comunicação que o aparelho auditivo serve. O aparelho auditivo serve porque ele precisa alimentar esse córtex, esse cérebro, para que ele continue sendo estimulado, e isso é muito importante. Hoje em dia, tem uma série de estudos associando perda auditiva não tratada com maior velocidade do declínio cognitivo, de demência. Então, quando a gente fala em uso do aparelho auditivo, em tratar a perda de audição, nós estamos falando de uma precaução de uma série de coisas, não só em falar e ouvir bem. Isso é fundamental. É fundamental também a gente saber a graduação, por exemplo. Esse aparelho tem alguma graduação que o fonoaudiólogo ou o otorrino vai fazer e coloca de acordo com a necessidade. Cada pessoa tem um grau de perda de audição. Como se fosse um óculos. Personalizado, né? Que o oftalmo vai lá e fala, não, tem 3 graus, 4 graus, então ele também... Eu te digo que é mais complexo do que o óculos. Com certeza. Por quê? A maior, 90%, eu estou chutando um número, mas a maior parte das perdas visuais são causadas por uma deficiência na entrada da luz, que corresponde na perda auditiva, não é a entrada só que está com problema, é lá dentro, é em órgãos mais internos, na cóclea, por exemplo, nas células que a gente perde ao longo da vida, como, por exemplo, por exposição a ruído ou por medicação. Então, a complexidade da reabilitação é maior do que colocar um óculos. Por isso que às vezes a gente coloca o óculos e sai já enxergando, mas o aparelho auditivo a pessoa precisa ir várias vezes no retorno com o profissional para que ele use um software no computador e ele vai moldando o som para ficar o melhor possível para aquela pessoa. Maravilha, estamos conversando aqui com a doutora Maria do Carmo Branco, fonoaudióloga. Vou repetir, ela disponibiliza para vocês, inclusive, para qualquer tipo de pergunta, de questionamento. O celular que é 986359974, 986359974. O telefone lá da Microsom, que é 2789-2400, 2789-2400, o 0800, que é 0800 11 6491, 0800 11 6491, o site da Microsom, onde tem o Fale Conosco, que você também pode utilizar, é www.microsom.com.br, e os aparelhos auditivos que nós estamos falando são o grupo Microsom. A Microsom é distribuidora desses produtos, e tem outros produtos também que nós vamos falar já já com vocês. No Facebook você vai encontrar @Microsom, no Instagram Grupo Microsom, e nós vamos repetir isso ainda para você ter certeza. Você vai fazer uma consulta e a certeza que eu tenho de que você terá a melhor atenção, e é qualquer coisa de sensacional. Quer dizer, uma melhorada que se deu no aparelho auditivo, com outras e múltiplas atividades que facilitam a vida de todos. Só essa da segurança, por exemplo, de acusar uma queda, a localização onde está, etc. Ou se porventura dá um tranco, qualquer coisa, pensa que caiu, o próprio usuário já entra e cancela ou passa um SMI, né? Isso. Então, muito legal, muito legal. Estamos de volta aqui no nosso Melhor para a Melhoridade, conversando com a fonoaudióloga Maria do Carmo Branco, que é da divisão de aparelhos auditivos da Microsom, que distribui todos esses aparelhos mais modernos. E esse é quase que imperceptível, né? Realmente muito pequeno e tal. Eu pergunto, aí vai de cada ser humano, né? Cera de ouvido, né? Uns tem mais, outros tem menos, tal. Como é que vocês fazem como é que se faz a higienização e quais são os procedimentos? Pode fazer em casa ou tem que, às vezes, necessitamos mandar para... Não, a higienização deve ser feita pelo otorrinolaringologista. Então, se a pessoa percebe que está com bastante... É difícil até às vezes a pessoa perceber, mas às vezes a pessoa fica com rebaixamento auditivo, ou seja, começa a sentir o ouvido um pouco mais tampado, chega no otorrino, tem bastante cera. É o otorrino que vai tirar a cera. Então, ele tem a ferramenta necessária e apropriada para fazer isso. Quando o paciente chega para a gente lá no centro auditivo, na Microsom, se a gente detecta que o paciente está com muita cera, a gente encaminha ele de volta para o otorrino para que o otorrino remova essa cera. E é claro, chegando no otorrino, se o otorrino achar importante fazer algum tratamento medicamentoso, às vezes para amolecer a cera, para ser mais fácil a remoção, enfim, é o otorrino que vai fazer isso. Isso, então ele vai... o otorrino vai prescrever, se ele achar necessário para cada indivíduo, um tratamento adequado.
Outra pergunta que me ocorre, antes da próxima do Isaías, para você, Maria do Carmo. Por exemplo, você está no teu carro, está descendo a serra, daqui a pouco tem aquela pressão no ouvido, qualquer coisa assim. Está no avião, sobe e desce do avião, etc. Se o cara tiver, inclusive, com uma gripezinha, ou com congestão nasal, congestão que atinge o ouvido também, como é que funciona o aparelho? Como é que... Tem interferência? Não tem. Na verdade, a gente percebe isso acontecendo. A diferença de pressão entre o ambiente externo e o interno vão nos causar essas sensações de ouvido tampado. Se a gente está com uma gripe, está com bastante secreção lá dentro e vai fazer um voo, é importante a gente, se detectou isso antes, consultar o médico para, de repente, fazer algum uso de medicação para diminuir o número, ou diminuir a secreção interna, para ter um voo mais confortável, porque é desconfortável viajar quando a gente está com muita secreção. Mas isso é uma questão auditiva, é uma questão da audição de uma forma geral. Mas o aparelho auditivo, ele não atrapalha em nada, são coisas que andam em paralelo. O paciente tem que tratar essas questões. O aparelho, ele, que a gente faz para adulto. Então, tem uma série de coisas que tem que ser levadas em consideração quando a gente atende a população pediátrica. Mas a tecnologia está aí, atinge os pequenos também. A gente falou dos idosos por conta do sensor de queda, mas esse aparelho, por exemplo, é super atraente para a população mais jovem, né? Eu mesma atendi recentemente uma moça de 21 anos que colocou esse aparelho, porque é um aparelho super moderno, tem aplicativo, a pessoa controla a sua audição. A pessoa aumenta, diminui, ela pode mexer nos diferentes sons, ela pode mandar mensagem, ela pode traduzir. Então, para a população mais jovem, acaba sendo super atraente. É muito mais gostoso você lidar com um aparelho que você controla e mexe no aplicativo, tem um monte de funções, do que se você tiver um aparelho que você não interage nada, né? Em pouco tempo dá para dominar. Domina super bem. E não especificamente, no caso, o idoso da terceira idade, que eu brinco de que é jovem há mais tempo. Olha, né? eu tenho uma paciente de 92 anos, usuária do VIAI, Que legal. e ela se dá super bem com o aplicativo. Ela entra, ela diminui na hora que ela quer, ela aumenta. É isso que eu ia perguntar. Ela está super bem. Eu tenho esse exemplo recente dessa paciente que se dá super bem. Mas aquele indivíduo que não tem intimidade, porque tem alguns pacientes que não têm intimidade com o celular, seja porque é mais idoso ou porque não gosta muito da tecnologia, se ele não quiser, ele não precisa interagir muito. Ele basta ter o aplicativo colocado ali no celular para que o aplicativo auxilie no monitoramento da saúde física, da saúde cognitiva, porque a gente também tem um recurso que monitora a saúde cognitiva, estimula que a pessoa tenha uma vida, um convívio social maior. E ele não precisa interagir muito, se ele não quiser. Quer dizer, vai a um cinema, às vezes o cinema tem pouca gente e tal, fica estourando o som lá, né? Diminui. Ele regula. Vai num show, Um show? ou num baile, qualquer coisa assim, o som tá lá em cima e tal. Diminui. Uma O banda de próprio rock. Dá até usuário para deixar diminui. mudo, se quiser. Né? Dá até para desligar, se quiser, sem tirar da orelha. Se o Pode cara tem só meia deixar audição mudo. só, ele falou para aqui, já tá, para mim tá no ponto certo. Dá né? para ajustar legal. e personalizar para o ambiente onde ele está. Maravilha. Olha, sensacional. Repito para vocês, você deve estar interessado, porque se você não tem, se o caso não é seu, mas sempre tem um conhecido, uma conhecida, Um parente. parente e tal, um amigo, uma amiga, o celular que a Maria do Carmo Branco, que é a fonoaudióloga da divisão de aparelhos auditivos da Microsom, disponibiliza para vocês, é 986359974, 986359974. O telefone da Microsom é 2789-2400, 2789-2400, Grupo Microsom. O site é www.microsom, tudo junto. É com S só, viu? A gente fala Microsom porque estão juntando as duas palavras, a micro e som. Mas é com S só. Então, Grupo Microsom, o site www.microsom.com.br. O 0800 é 0800 11 6491, 0800 11 6491, e no site você tem o Fale Conosco para ter todos os tipos de informações.
Mais né? algum produto que você queira destacar da Microsom? Bom, a Microsom é uma empresa voltada para produtos da saúde. Hoje nós trabalhamos também com produtos destinados às pessoas com ronco e apneia, que é o CPAP. Então nós temos uma equipe de fisioterapeutas que é destinada a esse tipo de reabilitação, além dos aparelhos auditivos, que é nosso grande carro-chefe, porque já trabalhamos com isso há muitos anos. A tendência é que a gente cada vez mais trabalhe com um portfólio grande de produtos, porque nosso interesse é a reabilitação, o tratamento, em especial das pessoas na melhor idade, né? E é isso. Acho que é isso que nós da Microsom fazemos. Maravilha. Lucas, pois não. com relação à apneia, né? Eu tenho apneia. Eu fui ao otorrino e acabou primeiro, fez desse tamanho, desse nasal aqui, primeiro ele falou, você tem que primeiro operar, porque tem desvio do septo. Operou, aí alargou um pouco a garganta, porque eu falo pro louco, ele dá risada, ele não acredita. Eu acho que porque antigamente a gente não operava a garganta, arrancava as amígdalas praticamente. Né? Então deve ter ficado uma sequela, porque eu tenho um pigarro direto. Então ele fala, isso aí está viciado. Toda hora. Vício. É vício, dele. Mas se eu não tirar o pigarro de manhã. Pigarro é comum, sabe quem usar? Para ganhar um tempinho para responder. Não, Entendi. São estratégias, voltando a falar das estratégias. São estratégias. Podia até ser. Bom, tudo bem. Então, nesse particular aí. Aí ele operou, tal, mas eu ainda continuo. Segundo a minha esposa, fala, hoje você deu umas paradas aí que é até perigoso. Uma delas chega a 19, que eu fiz no estudo do sono lá, deu a 19 segundos. Isso. Segundos. Que aquela parada que dá que é perigoso, né? É perigoso. Super perigoso. É perigoso. Mas não resolveu. Eu operei o septo, operei a garganta, aumentou, alargou a garganta, mas não resolveu. Por isso que é importante a consulta com o médico otorrinolaringologista. A avaliação do sono é fundamental para saber se é indicado ou não o uso do CPAP. Existem diferentes tipos de equipamentos que vão ter diferentes aplicações para os pacientes diferentes, enfim. Então, o médico, é importante ser avaliado por um médico. E uma vez detectada a necessidade do uso do CPAP, é muito importante testar, colocar a máscara, porque o CPAP, muitas vezes, as pessoas acham às vezes difícil de adaptar, mas se ele for colocado com uma máscara adequada, a gente tem pacientes que quando chegam para fazer um teste, eles dormem na poltrona de teste, porque já estão tantas noites sem dormir direito, que quando acerta a pressão e a colocação da máscara, porque existe uma série de máscaras diferentes, eles adormecem no teste, de tão cansados que eles estão. E o sono, além dos perigos e dos riscos que a gente tem com essa parada de respiração da apneia, a gente tem também uma consequência de qualidade de vida enorme, só quem tem sabe. É o sono diariamente, é a produção que baixa, porque você fica mais cansado. Então o CPAP hoje é uma ferramenta importantíssima para esses pacientes que têm apneia do sono. Eu queria que você chamasse a atenção também, porque a gente percebe às vezes com publicidade, que você vê em jornais, vê em revistas, vê em rádio, vê em televisão, que o CPAP é um aparelho grande, né? Antigamente parecia até aquela tromba de elefante, aquela coisa, vai diminuindo à medida que vai progredindo o estudo e a ciência vai melhorando. Mas tem gente, tem aparelhinho que o cara vende que é um negocinho tão pequenininho que substitui, que o cara passa a dormir e tudo mais. Tem que ficar ligado, antenado, porque de repente é só a mordida que os caras dão, né? Só querem tomar a grana, mas não acontece absolutamente nada, né? Tem que jogar dinheiro fora. Tem que ficar antenado, tem que procurar um profissional adequado, que entenda do assunto. Não é simplesmente comprar um dispositivo, mas encontrar aquele que é mais adequado para o teu uso, não só em termos de regulagens, porque o CPAP também tem regulagem de pressão, que é importante colocar, mas informações como se a traqueia, que é aquela parte que é a mangueirinha do equipamento, se ela é aquecida, não é? Tudo isso faz uma diferença enorme na adaptação. Então, muito importante procurar um profissional fisioterapeuta ou um profissional adaptado para fazer essa adaptação do CPAP. A avaliação e adaptação do CPAP. Outra coisa muito importante, quem tem a necessidade de usar o aparelho auditivo, no caso, por exemplo, vai ao otorrino, tem um plano de saúde, vai ser atendido pelo otorrino do plano de saúde que ele dispõe. Alguns planos podem dar o aparelho ou não o aparelho, e parece que vocês têm um trabalho especial que vocês
facilitam para quem tem esse Existe, tipo de... Como é que sim, explica sim. isso aí, que também é muito interessante Sim, para a parte comercial também é saber, a muito parte comercial. importante, porque isso também evoluiu nos últimos anos. Então, hoje a gente tem planos de pagamento, são muito mais fáceis do paciente aderir ao uso do aparelho. Existem financiamentos específicos que podem auxiliar o paciente na aquisição do aparelho. Planos de saúde, a gente precisa avaliar qual que é o plano e como lidar com isso, mas existem possibilidades que podem ser consideradas. Mas tudo isso evoluiu, não foi só a tecnologia que evoluiu nos últimos anos, não. Eu trabalho há bastante tempo nessa área e eu vejo que até a forma de aquisição dos aparelhos tem sido facilitada. Planos de pagamento, com certeza, são diversos e sempre existe uma solução que dá para aderir. Maravilha. Então, se você quiser um contato para ter todas as informações, 986-359974, 986-359974, é o celular, inclusive, da fonoaudióloga Maria do Carmo, que está aqui conosco, que cuida da divisão de aparelhos auditivos do Grupo Som. O 0800 é 0811 6491, 0811 6491. E o site, que também é muito importante, onde tem o Fale Conosco, para você obter informações e orientações, www.microsom.com.br. Doutora, muito obrigado. Vai para frente e podemos ter aqui mais uma vez para... Claro, dar contem explicações. comigo, eu fico muito contente com o convite, agradeço imensamente e obrigada a todo mundo que está nos ouvindo hoje, precisando, nos procure. Legal. Vincenzo Pavese, Senhor Vincenzo! tinha que ser palestrino, né? Mas tudo bem, vai, você está perdoado. Então é Vicente, Santista vai, é Vicente, então. É Vicente. Santista, a gente perdoa, tá Releve, tudo bem, tá releve. legal. Um abraço. Um abraço. Olha, um abraço, obrigado para vocês. Ponto final no nosso Melhor para a Melhor Idade de hoje aqui na Trianon. Bem-vindo aí na sequência da nossa programação, gente que fala, programa com o comando do jornalista Fausto Camunha, apresentação do Mauro Frisman e a coordenação da Zenilda Salvato. Eu volto amanhã cedinho, 7h30 da manhã, com a Hora de Esporte, que é o primeiro programa esportivo do Rádio AM em São Paulo. Combinado? Fechado? Tchau, gente. Até amanhã, se Deus quiser. Trianon AM 740.